Meu nome é Ana Paula, eu sou educadora da BEM TV, uma organização que existe desde 1992 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela surgiu por um grupo de estudantes da UF, de comunicação, e eles foram fazer um encontro em Pernambuco e conhecer a experiência da TV Viva. E aí eles gostaram tanto dessa experiência que gostariam de fazer igual. Daí eles começaram a fazer vídeos, voltado para a questão da posse da terra, que era uma questão muito forte lá em Niterói. Eram jovens que chegavam perto e queriam mexer na câmera, queriam aprender. E aí em 92, a BEM TV ela se tornou instituição. E em 95, 96, ela foi para uma comunidade lá em Niterói, que aí teve a primeira experiência com a juventude. E em 99 foi a primeira turma de jovens que a BEM TV capacitou na área de audiovisual. Eram 3 comunidades assim próximas, de jovens que participavam desse projeto. Então, alguns foram lá através de informações dentro da própria comunidade e outros alunos, como eu, conheceram a BEM TV através da escola. E aí, no ano de 2000, esse grupo de jovens, eram 30 jovens, entre meninas e meninos, quis formar um grupo de jovens para dar continuidade àquilo que a gente tinha aprendido. E aí a gente formou um grupo chamado Nós na Fita, que a princípio a gente queria fazer do audiovisual uma ferramenta mesmo para a gente falar o que a gente, enfim, sentia ou o que a gente estava vendo dentro das nossas comunidades que a gente podia melhorar. E aí a BEM TV, que trabalhava com essa coisa de TV comunitária, cineclube dentro das comunidades, ela estava deixando de fazer isso para ser a tarefa nossa. Então todos os meninos do projeto que hoje passam pela BEM TV, aqueles que querem continuar trabalhando com audiovisual, cineclube, entra dentro desse grupo e a BEM TV assessora ele até hoje. Eu fui aluna do projeto e me tornei educadora em 2003, foi quando a instituição me chamou para trabalhar no corpo da instituição. Eu não era formada, hoje eu sou formada em jornalismo e hoje faço mestrado em educação, comunicação e cultura também, para entender um pouco esse universo, teorizar um pouco assim, o meu pensamento da prática que eu faço. Como a gente trabalhava com vários temas para a juventude, sexualidade, drogas, enfim. E a escola começou a também pedir esses assuntos para dentro da sala de aula. Foi quando a gente, enquanto, enfim, eu era adolescente, eu ia para dentro da sala de aula falar com os meus pares, falar com outros adolescentes sobre, enfim, determinado assunto. E aí a BEM TV começou a se aproximar muito da escola por conta dos temas mesmo, assim. Os professores sabiam, do que a gente trabalhava através dos seus alunos e a gente ia para dentro da sala de aula por conta disso. Os professores começaram a falar, poxa, a gente tem meninos que estão fazendo coisas maravilhosas com vocês, mas que dentro da sala de aula ele não produz tanto assim. Por exemplo, o garoto fazia jornal com a gente, mas não era ótimo na aula de português, por exemplo, E aí a gente começou a ver que, poxa, seria interessante talvez a gente também trabalhar com a comunicação para a educação, E aí surgiu, em 2004, 2005, um projeto chamado EduComunicar, que a gente trabalhava especialmente com professores, como é que o professor podia utilizar a comunicação e aí as ferramentas que a própria escola ou o próprio professor e aluno possuía para fazer, enfim, ajudar o currículo ou trabalhar algum assunto transversal que seria interessante para a escola. Os professores passavam por todos os meios de comunicação, rádio, internet, jornal, audiovisual, e no final do projeto ele fazia um plano de ação para ser desenvolvido dentro da escola. Geralmente ficava entre 5 meses, que era a média que a gente conseguia ficar dentro de cada escola, Passar por todo o processo básico da comunicação e depois o plano de ação que a gente ficava mais tempo trabalhando com o professor. E foi um projeto que atingiu tanto a rede municipal quanto a estadual através de convênio. Tinha alguns diretores que tinham medo, enfim, vamos fazer comunicação da escola, isso vai ser publicizado e aí, enfim, alguém vai me chamar a atenção. Então a gente teve que ir via secretaria por conta disso, fazer um convênio. Eram projetos que trabalhavam separadamente, Olho Vivo só com aluno, projeto do Comunicar só com professor. E aí a gente fez um outro projeto chamado Central de Notícias da Escola, que aí trabalhava professor e aluno. A escola encaminhava, que na verdade a gente trabalhava dentro da sala de informática da escola. Então, eram escolhidos entre 5 e 10 alunos para serem monitores dessa escola e os professores interessados em trabalhar. E aí a gente ficava
sei lá, um mês, na verdade, trabalhando com ele, roteiro, a gente trabalhava com audiovisual. Então passava todo o processo do audiovisual até a edição, e aí esses meninos, esses professores capacitados, a ideia é que eles capacitassem outros alunos e fizessem outros vídeos para que a gente conseguisse botar numa plataforma que a gente tem lá em Niterói chamado Niterói Comunidades, e esses vídeos seriam enviados para esse vídeo, YouTube ou um blog da própria escola que pudesse publicizar esses materiais. Então o menino passa, sei lá, 6 meses com a gente num processo formativo. E aí depois, se ele quiser continuar em algum espaço, né, que já existe dentro da Bem TV, a gente tem um espaço de audiovisual, que é o Grupo Nós na Fita, tem um grupo de internet que se chama Niterói Comunidade, e tem o Olho Vivo, que é de fotografia, enfim, que todo ano eles fazem exposições, fazem fotografias, fazem uma exposição virtual. Então tem esses 3 grupos que esses meninos podem estar se inserindo. Só que aí esses meninos iam para esses grupos e não necessariamente eles ficavam com a gente o tempo todo. E aí isso deixava a gente meio inquieto, assim, poxa, eles estão saindo, estão fazendo outras coisas. Isso, na verdade, a gente achava que não era um bom resultado. E a gente viu que na avaliação externa, isso era um ótimo resultado. Se o menino estava entrando para uma faculdade, por exemplo, não necessariamente de comunicação, isso é um resultado bom para a gente, que a gente conseguiu ampliar a perspectiva dele de vida. Se ele estava montando o próprio negócio, né, como já acontecia, o menino do projeto abriu uma lan house dentro da comunidade, ele fazia trabalhos educativos dentro dessa lan house, para a gente é um resultado. A gente tem isso, a educação não formal, às vezes, não tem muito essa coisa de sistematizar os seus trabalhos, não porque não quer, mas é porque a gente não tem isso como uma metodologia muito, muito certinha, né? Então, a Bem TV, ela trabalha com comunicação e educação, enfim, desde o início, né? Apesar da gente não saber desde lá em 92 que a gente fazia educação em comunicação, a gente descobriu isso no final dos anos 90, né? Que a gente fazia esse tipo de coisa, que a gente não estava sozinho no mundo. Existem organizações no Brasil inteiro que trabalham com essa mesma temática. Enfim, tem a Cipó, tem a Alsuba, enfim, tem várias organizações. E aí, a Bem TV começou a participar de redes nacionais que trabalhavam com essa temática. Então, tem a Rede CEP, por exemplo, que a gente é membro. Tem festivais que são ligados diretamente com esse tipo de temática também. Então, assim, a gente não está sozinho no mundo, né? E a gente ouve professores, às vezes, falarem, poxa, a gente quer fazer algo diferente da educação formal, mas eu me sinto um estranho, me sinto um ET aqui dentro que eu não consigo identificar ninguém que faça esse mesmo tipo de coisa. Mas é porque, às vezes, dentro do universo da escola onde ele está inserido, ele é um grãozinho, mas se ele conhece as experiências, como, por exemplo, está acontecendo nesse evento aqui, né? Professores da rede de outros, não só do município de São Paulo, do estado de São Paulo, mas de outros estados, né? Bahia, Rio de Janeiro, está aqui mostrando. Eu acho que isso é interessante até para a gente conhecer essas experiências, até para fortalecer o que a gente faz e a gente reconhecer o que a gente faz. Enfim, está dando certo, é bom, por mais que a gente não tenha um acompanhamento sistemático da educação formal ainda, mas que a gente está contribuindo para que a educação ela melhore, enfim, que ela tenha uma qualidade mais expressiva do que a gente acredita. Como eu estudo educação, né, eu vejo que tem muito professor que às vezes tem medo de aprender as novas tecnologias, ou que tem lá aquele cantinho lá com os computadores, mas que, enfim, não tem um professor responsável por levar os alunos, tem medo que os alunos mexam, né, que vai estragar. Eu acho que não tem que ter esse medo, assim, a gente tem que começar a explorar essas ferramentas, né, porque é só uma ferramenta, mas que a gente pode dar outra utilidade de transformação. Então, se os alunos, né, que estão inseridos nessa coisa da tecnologia, eles sabem mexer, a gente acreditar que esse menino também pode ensinar a gente, enquanto professor, enquanto educador, que ele também tem um saber. Então, assim, bota o menino lá para mexer, ensina o professor, e a gente não tem que temer isso. Assim, se os meninos sabem, então vamos aprender com eles.